Fala galera, eu sou o João Cavalchuk, mais conhecido como KB, e hoje estamos gravando o primeiro episódio do nosso podcast Future Spot, produzido pelo terceiro termo de publicidade e propaganda da UniOeste, e hoje a gente vai falar sobre as tendências do futuro da publicidade no meio dos esportes. Bom, sabemos que o meio do esporte, o mundo publicitário, tem se relacionado cada vez mais e propondo várias coisas novas nos dois mundos. Aí a gente veio compartilhar para vocês um pouco do conhecimento que a gente tem, tanto no esporte quanto no mundo publicitário. E para falar nesse assunto, trazemos aqui João Pedro Bucchi, estudante do 7º termo de jornalismo pela UniOeste, administrador da página Tottenham Brasil, que possui mais de 26 mil seguidores no Twitter e quase 4 mil seguidores no Instagram, que ele administra desde 2014. Bucchi, desde já eu te agradeço aqui por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Pô, cara, eu que agradeço o convite, é um tema muito bom assim, pra gente conversar, acho que tem muita coisa aí pra gente debater. É um tema que tá sempre aí surgindo novas coisas, né? Tá sempre em alta. Então acho que vai ser uma resenha muito boa. Se você aí gostou do conteúdo do tema, já senta o dedo no like aí, segue a gente, liga o sininho para receber os novos capítulos aí do podcast e vamos continuar aqui o nosso programa. Bom, Bucão, antes da gente continuar com o nosso tema, conta pra gente um pouquinho do como que você se interessou pro mundo dos esportes, como que você liga depois que você começou a fazer jornalismo, como que você mantém esses dois mundos conectados? Cara, desde que eu nasci eu tenho uma ligação muito forte com o esporte, porque meu avô principalmente, ele sempre foi uma pessoa muito ligada principalmente ao futebol ali, e eu lembro que a minha primeira memória assim é eu ter uma roupa do meu time, o São Paulo, que ele me deu bola, ele me deu tudo, e desde pequeno eu sempre fui fanático por esse mundo, pelos esportes em geral. E minha mãe fala que eu com 4 anos, 3 anos, eu já sabia falar todos os nomes dos times do Brasileirão que tinha no álbum de figurinhas, assim. E aí eu fui desenvolvendo com o tempo, nunca fui muito da prática esportiva, né? Eu sempre fui mais de assistir, gostei muito da parte tipo de análise e tudo mais. E aí chegou num ponto que eu falei, eu vou fazer jornalismo porque eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com esporte. E aí aqui na faculdade a gente aprende muitas coisas, né? Muitas coisas diferentes. E aí eu achei no Tottenham Brasil, que eu já estava desde 2014, uma maneira de juntar, né? Um hobby com a profissão. E aí a gente atualiza direto, né? Sou eu e mais uma pessoa, o Amarilson Gordiano, que é lá da Bahia. Uhum. A gente organiza, todos os dias atualiza com notícias, dá opiniões, cobre os jogos. E é bem bacana, cara, bem bacana. E você falou que se interessava desde pequenininho, né, pelos esportes, assim, do Brasileirão. E você começou a se interessar por esportes lá da Inglaterra, assim, o futebol lá na Inglaterra, depois de começar a estudar eles no jornalismo, ou você já gostava antes e por exercer o jornalismo foi atrás de investigar esses times? Cara, meu primeiro contato sempre foi no videogame. Porque eu sempre fui uma pessoa de jogar muito videogame, assim, muito FIFA. E eu sempre jogava assim com os times da Inglaterra, porque eram os jogadores mais famosos na época, mas eu nunca soube nada. Eu comecei a me interessar mais em 2011, por aí, quando começou a passar no esporte interativo, tinha também na Rede TV, que eram canais abertos. E aí eu comecei a assistir, comecei a acompanhar, e aí eu fui atrás, criei uma simpatia pelo Tottenham, óbvio. E aí eu conheci um grupo no Facebook, que aí como eu tinha 12 anos, na época 13 anos, assim, eu tinha muito tempo livre, então eu atualizava o tempo inteiro lá, o grupo era praticamente só eu que atualizava lá. Você começou bem cedo, então, nossa, bem cedo. E aí o pessoal me chamou pra página e falou, a gente precisa de gente mais nova, porque a gente tem nosso compromisso, a gente não tem tanto tempo. Você que alimentava lá a página. E aí eu comecei, isso. E aí antigamente eram mais pessoas, né? Uhum. Aí tiveram outras pessoas que saíram, algumas até seguiram com essa parte do jornalismo em outras plataformas, né? Tem o Emerson Araújo, que é dono do canal 6x1, que fala do Cruzeiro, um canal tipo grande aqui no Brasil. E aí a gente foi perdendo algumas pessoas, outras pessoas fazendo outros projetos, e aí acabou que ficou só eu e o Amarilson mesmo. Entendi. Aí, puxando um gancho aqui da sua formação, né, em andamento de jornalismo, eu queria saber o que você acha sobre a publicidade, o jornalismo em si, como eles influenciam em como as pessoas conseguem ver as marcas no meio do esporte. Por exemplo, vamos supor aqui as inserções que ocorrem, por exemplo, na Copa, né, que as marcas dão bastante dinheiro. Como que isso pode alterar a visão que as pessoas veem a marca? Cara, eu acho que um dos pilares, assim, né, da publicidade é essa questão de você criar um laço
com o seu consumidor, né? Sim. E eu acho que quando você mexe com um esporte que tem toda uma questão de afeto, de paixão, o torcedor ele acaba vinculando aquelas marcas daquele momento com a fase do time. Uhum. Então, por exemplo, você acha que, por exemplo, um patrocínio que talvez esteja num momento bom do time vale mais emocionalmente do que um que talvez aplique até mais dinheiro, mas não esteja no momento tão bom? Exatamente. Se você pega, por exemplo, hoje o Palmeiras e a Crefisa, é um negócio que anda lado a lado. Uhum. A Parmalat não tá no Palmeiras faz, sei lá, 2 décadas por aí, e até hoje o pessoal tem esse carinho pela Parmalat, entendeu? Uhum. Então acho que é toda essa questão de você patrocinar um clube, patrocinar alguma equipe no momento ali que ele tá bem, e aí você cria esse laço. Porque você consegue criar um laço emocional com o seu público, né? Exatamente. Entendi. E falando um pouco mais sobre isso, o que você acha das tendências que tem com as marcas, assim, na publicidade do esporte? O que você tem visto no meio esportivo, assim, que tem sido tendência? Que você acha que vai crescer, assim, vai melhorar? Cara, eu acho que ultimamente a gente tem visto um crescimento muito grande de canais independentes, né? Que são patrocinados por marcas, e tem o canal do Casemiro, o próprio Galvão Bueno, agora que ele saiu da Globo, ele abriu um canal dele, né? Então, coisas fora da rede televisionada. Coisas fora da mídia tradicional, né? Então acho que isso é uma tendência que já está crescendo muito. Se você pega 3 anos atrás, era um negócio que era praticamente minúsculo, e hoje em dia é muito grande, mas eu acho que tem potencial para crescer ainda mais, sabe? Acho que tem um potencial para você... A gente tem até o exemplo do Casemiro, né? Que fez o negócio da Copa, tudo. Exatamente, que o Casemiro transmitiu a Copa, que ele conseguiu comprar os direitos de transmissão, que é uma pessoa... É um negócio que antes era inimaginável, assim, ninguém nunca ia pensar nisso, que isso era possível. E hoje ele transmite a Copa do Mundo Feminina, que vai começar agora. Tem outros canais, tem o próprio canal do Gaules, que é um canal de entretenimento, né? Não é nem um canal de esportes em si, mas ele comprou os direitos da NBA, transmite NBA. Então, eu acho que essa questão de você ser mais independente é uma coisa que está crescendo cada vez mais, né? Isso. E você falou um pouco do futebol feminino aí do Cazé. Eu queria perguntar para você também o que você acha sobre se a publicidade consegue impulsionar um pouco os esportes menos vistos, assim, por exemplo, o basquete, que não é tão visto aqui no Brasil, pelo menos, quanto o futebol, né? O futebol feminino também, que tem cada vez mais em alta em comparação com o futebol masculino. Não, sem dúvidas. A Copa do Mundo Feminina, mesmo o exemplo que a gente deu, é um campeonato que agora vai ser muito mais acessível, né? Antigamente, quando a gente queria assistir, a gente só conseguia ver os jogos do Brasil, e era na Globo, a gente não sabia, não conseguia acompanhar, né, as outras seleções. Hoje em dia a gente já tem essa facilidade, tem mais acesso, né? Na palma da mão ali no YouTube, e você tem também os campeonatos femininos, principalmente os europeus, em plataforma de streaming, Star Plus, outras marcas também. E a gente vê cada vez mais os próprios times brigando para inserir as mulheres num patamar mais alto de views, né? Sim. Por exemplo, eu lembro agora que o Corinthians, há pouco tempo atrás, a torcida fez uma movimentação enorme para as meninas jogarem a final lá na Arena Neoquímica. Cada vez mais lotou lá. E com isso acho que elas ganham mais notoriedade e cada vez mais respeito, e vai conquistando. Sim. Tem todo o lance do patrocínio também, né? De ser mais valorizado pelo tanto de visualizações que conseguem atingir. Só que eu acho que uma coisa anda junto com a outra, você concorda? Concordo, e não só no esporte feminino, mas que nem você falou, no basquete. Sim. O basquete não é um esporte tão popular no Brasil, né? Começou a ser popularizado ultimamente. E isso também se deve a um trabalho de marketing muito forte. Bem trabalhado, né? Muito, tanto da marca, da NBA assim, em si, com as empresas, com as marcas patrocinadoras. Porque, por exemplo, a Budweiser hoje em dia patrocina, carrega para todos os lugares, assim, tem embalagem, a marca da NBA. Então, a pessoa que às vezes não conhece, ela começa a consumir através disso, de uma coisa básica, de comprar uma cerveja, ela já tá ali marcado, ele já lembra de alguma coisa, né? Exatamente. E cada vez, parece que quanto mais se divulga, mais cresce, tipo assim, organicamente a coisa, né? Porque você vê alguém assistindo, você vê alguém consumindo, você se interessa, pelo menos, conhecer a coisa, né? Eu acho que você se sente mais representado, assim, quando você vê que as pessoas têm um nicho, você sente que você mais pertencente. Exatamente. Você é mais pertencente a falar, a consumir aquilo, sabe?
Aí, voltando um pouco ao Tottenham, você que falou que é um fã nato do Tottenham, Sim. eu queria perguntar para você um pouco sobre dinheiro, assim, que a gente sabe que lá na Premier League eles recebem, os clubes têm muito mais um aporte, né, financeiro. Sim. E você acha que lá eles recebem um aporte financeiro por ter mais gente assistindo, mais marcas no patrocínio, assim, e tal? Então, a Inglaterra em si, antigamente, ela era um futebol precário, arcaico. Foi o berço do futebol, mas parou um pouco por ali, né? Mas era muito arcaico. Se você vê vídeo lá da década de 80, por exemplo, é muito ruim. Tipo, é realmente muito ruim. Tanto que era apelidado da época do kick and rush, que era basicamente dar a bicuda pra cima, o cara cabeceava e saia correndo atrás da bola. E aí, em 1992, quando eles tiveram a ideia de montar a Premier League, a liga em si, não era por uma questão só esportiva, era por uma questão do produto, né? Eles visavam muito o produto, atrair... Comercialmente falando, né? Exatamente, atrair investidores, atrair pessoas com influentes, né? Tanto que hoje em dia lá você tem muitos sheiks que são donos de time, muitas pessoas bilionárias. Times que pertencem à empresa, né? Exatamente. Muita coisa. E aí, de 92 pra cá, hoje, se você pegar, acho que de todos os esportes, assim, a Premier League tá facilmente no top 3 mais assistidos do mundo, porque é vendido pro mundo inteiro o direito de transmissão. Uma curiosidade é que é até mais fácil você consumir fora da Inglaterra do que na Inglaterra. Sério? Porque na Inglaterra ele é restrito a poucas emissoras. Então, se a emissora não passar aquele jogo, você não consegue assistir ou você tem que pagar para assistir. Aqui pay-per-view. Exatamente. Aqui, por exemplo, você assinou um Star Plus ali, que você assiste qualquer jogo. Sei lá, R$30 por mês. Você vê todos os jogos na hora que você bem quiser. Se você não conseguir ver na hora, tem um reprise salvo. Então, é mais facilitado. Né? Exatamente. Pro mundo todo. E eles foram criando esse nome, né? Foram criando essa marca, assim. E hoje em dia é um monstro, assim, publicitário. Se você pega o Lanterna da última temporada, ganhou R$600 milhões. Nossa. E no Brasileirão, o campeão desse ano vai ganhar 33 milhões. Então é absurda a diferença. É absurda a diferença, sabe? É um negócio que eles valorizaram muito o produto lá atrás e hoje em dia eles foi bem planejado, né? Exatamente. E você acha que tem como a gente do Brasil aqui, os times, no caso, né, se inspirar um pouco nesse case? Porque, por exemplo, você falou um pouco dos donos da equipe, né? A gente tem o exemplo do Red Bull Bragantino, que foi comprado pela Red Bull. Você acha que isso pode ter um futuro melhor? Como você acha que pode funcionar aqui no Brasil? Eu acho que o Brasil ele começou recentemente um processo de valorizar o produto, né? Só que ainda eu acho que o brasileiro, assim, o Brasil em si, os clubes brasileiros, né, no caso, eles têm muito uma questão de ego, uma questão de não conseguir olhar para o todo. Eu acho que eles ainda olham muito para si. E aí se você pega, por exemplo, agora com as sugestões de criação de ligas que tem, que é a Libra, e nossa, me fugiu o nome da outra, os clubes sempre... Qual que é essa Libra? Você consegue explicar pra gente? É basicamente como fizeram na Premier League, que eles querem profissionalizar a liga, né? Dividir lá os direitos de transmissão pelos próximos 20 e poucos anos, 25 anos. E aí os clubes ainda estão, assim, com um pouco de pé atrás por causa dessa questão de dinheiro. Porque, por exemplo, um Flamengo, ele não consegue ganhar menos do que um clube menor, um clube de menos expressão. E não só o Flamengo, tipo, outros clubes grandes, sabe? Então, acho que ainda falta essa questão de você talvez perder um pouco agora, né? Os clubes aceitarem perder um pouco agora para talvez ganhar mais no longo na prazo. Frente você ser um espetáculo mesmo, né? Ser mais atrativo. Porque na América do Sul, o Brasil é a melhor economia, sobra aqui perto dos vizinhos. Então, acho que se tiver essa dedicação, com certeza vai ter... Você acha que isso se relaciona um pouco com a ética tipo assim, a ética da publicidade com o futebol, assim, tipo, ou nada a ver? Eu acho que é mais uma questão de... Não seria ética, né? Seria... acho que é mais histórico mesmo, acho que não chega a ser ético, acho que pelos clubes sempre terem sido tratados de uma maneira X durante muito tempo... Eles já estão acostumados com isso. É muito difícil eles começarem a olhar de maneira Y e falar, eu vou fazer dessa forma, porque essa forma vai me beneficiar no futuro. Eles só vêm agora, tipo, eu não vou abrir mão de tantos %, sendo que eu vou ganhar de qualquer forma, entendeu? Para ceder para algum outro, ganhar mais e dar menos visualização, né? Exatamente.
Ô Bucão, aqui falando um pouco sobre as redes sociais, né? Um internauta que amigo meu mandou essa pergunta pra você, hein? O Juninho, conhece? Conheço. Como as instituições podem utilizar as redes sociais para criar conteúdos e estratégias para se conectar com os torcedores? Eu acho que os clubes têm que entender primeiro o poder das redes sociais, né? E não tratar as redes sociais, no caso, como se fosse uma página num blog. Porque, por exemplo, que posta sempre a mesma coisa e não interage com ninguém, né? E, tipo, não usam muito da criatividade, sabe? Por exemplo, vai anunciar alguma coisa, anuncia do modo mais padrão possível, um design ali, tipo, estático, uma foto só de alguém. Só um post lá e já era, né? Que não vai engajar, sabe? Eu acho que você tem que entender seu público primeiro e entender como você vai motivar, tipo, atrair a atenção dessas pessoas. Entender primeiro o seu público-alvo e depois entender como ele gosta de consumir o conteúdo. Exatamente. Né? Porque, e eu acho que os clubes eles já vêm fazendo isso um pouco mais ultimamente, porque você vê, por exemplo, o Corinthians já aderiu uma forma mais descontraída de falar, principalmente no Twitter. Sim. Porque o Twitter não é lugar para você dar palestra, não é lugar para você ficar botando textão, é lugar para você ser bem-humorado e passar informação. Também, né? Exatamente. A pessoa entra ali pra, tipo... ver alguns memes. Exatamente, cara. Ele não entrou ali pra ver, tipo, uma entrevista do presidente escrita em 30 linhas, sabe? Ele quer ver ali um negocinho básico, simples, acabou. Sim. Bem editado, bem feito. Você falou do Corinthians aí, eu sou corintiano, eu acompanho bastante o Instagram deles e o que dá pra perceber bastante isso é em anúncio de jogador, né? Que eles fazem bastante aquele negócio do sino tocando na sede, é bem descontraído. Bom, você falou aí do Corinthians, né? Eu sou corintiano roxo, eu acompanho bastante o Instagram deles, né? Eu entendo isso, eu sempre consumo o conteúdo deles, aí eu lembro que você falou agora, me lembrou quando tem anúncio de jogador, que eles tocam um sino lá eles fazem live para todos os torcedores conseguirem acompanhar em tempo real quem é o jogador, que eles fazem mistério, né? E você consegue acompanhar em tempo real qual é o jogador que tá chegando para assinar com o clube. Eles fazem o vídeo de live com ele assinando contrato, é bem descontraído, né? E até, como eu acompanho muito futebol lá fora, isso é uma tradição deles que já vem de muito tempo, né? Da questão de você, na hora que for anunciar um jogador, por exemplo, dependendo da magnitude do jogador, você sempre faz um anúncio faz um mini espetáculo. Exatamente, né? Tem todo uma produção, tem referências, tem tudo mais. E eu acho que... A gente tem até o exemplo do Daniel Alves aqui, né? Quando chegou no São Paulo. Exatamente. E eu acho que hoje em dia os clubes aqui no Brasil já estão começando mais a fazer essas mesmas coisas, sabe? Por exemplo, se vai chegar um grande nome aqui, o Daniel Alves é um exemplo, aí eles já fazem uma produção bem mais elaborada, porque dá muito mais curtida. Se eu não me engano, na chegada do Daniel Alves teve até venda de ingresso, né? Foi o público lá no estádio. Foi tipo presencial, foi igual a do Marcelo agora no Fluminense, que também chegada foi no grande Maracanã. Também. Então eu acho que tem toda essa questão aí dos clubes entenderem mesmo. Você acha que agora os clubes brasileiros estão começando a entender um pouco do público e como eles gostam de consumir conteúdo? Sim, sem dúvidas. Eu acho que até um tempinho atrás, em 2019, eu lembro de ser um meme assim, falando que a diretoria do Corinthians, o marketing do Corinthians era só estagiário, assim, que ninguém fazia nada. Era que nem você falou, só fazia post, gol, não sei o quê. E aí até um exemplo dessa questão, né, de como é necessário o pessoal entender, assim, como que é o público do Twitter, é porque, por exemplo, o Red Bull Bragantino, o perfil oficial do Red Bull Bragantino no Twitter tem menos seguidores e muito menos interações do que a Central do Braga, que é feito por um torcedor. E que recentemente perdeu uma conta Perdeu a conta porque tomou um strike. Mas é porque ele sabe falar. Ele engaja com a torcida dele, né? Ele sabe falar com quem quer ouvir o que ele tá falando. Por exemplo, porque o público do Twitter é um público mais jovem. Sim. Meu pai não vai estar no Twitter. Não tem como fazer aquela coisa engessada, né? Exatamente. Não tem como você fazer que nem se fazia 10 anos atrás e querer, tipo, ter os mesmos resultados. Sim. Você tem sempre que se renovar e sempre, tipo, entender aquilo que o seu público pede, sabe? Aí, Bucão, agora pra finalizar a gente vai pra um quadro que chama Bate e Volta, onde eu vou falar uma palavra pra você e você vai me responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Tá bom. A primeira que a gente tem aqui é publicidade. Cara, pra mim publicidade é fundamental, assim, pra você vender um produto. Eu acho que se você não tiver uma boa publicidade, não fizer uma boa propaganda daquilo que você tem pra oferecer pros outros, eu acho que independente, assim, pode ser a melhor coisa do mundo, você não vai pra lugar nenhum. Futebol. Minha vida, assim. Minha vida. Aí, a terceira palavra é programa esportivo.
Nossa, eu consumo demais, assim. Demais, demais, demais. É a única coisa que eu vejo em televisão até hoje. E pra fechar, essa você vai gostar, hein? Jornalismo. A profissão da minha vida. É o que eu escolhi, sim, é o que eu amo fazer. É tudo pra mim. Que fofo. Bom, Buki, a gente agradece novamente sua presença aqui. Obrigado por ter topado participar com a gente, dividido seu conhecimento aí, toda a sua experiência na área. Pô, cara, eu que agradeço. Foi muito bom aí conversar com você sobre isso. Oh, muito obrigado. E para você que está assistindo até aqui, se você não deu like ainda, dá o like aí, se inscreve, ativa o sininho para acompanhar os próximos episódios e vamos ficando por aqui.